Olá pessoal, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Irmãos, antes de iniciar o assunto do vídeo que eu gostaria de falar, só trazendo uma rápida nota de esclarecimento. Já faz alguns meses que eu não venho aqui, desde que a minha mãe faleceu. Eu tô bem, tá? Eu e a minha família. O Senhor tem cuidado de nós. Não que seja fácil, não tem sido fácil, mas o Senhor está conosco e nós estamos bem. Na medida do possível, né? Mais pra frente, quando for o tempo, eu venho aqui, compartilho com vocês detalhes do que aconteceu, do que o Senhor fez e tudo mais, tá bom? Mas por enquanto eu vou falando sobre os outros assuntos. O que eu gostaria de falar, irmãos, é a respeito do aborto, mais especificamente sobre a questão da origem da vida, tá? Eu não imaginava falar sobre isso, porque é um assunto muito debatido, já muito desgastado, eu achei que eu não teria nada a acrescentar, mas o Senhor tocou no meu coração, né? E quando Deus, Ele coloca alguma coisa no meu coração enquanto eu não falo, eu não tenho paz. E irmãos, meu objetivo não é julgar ninguém, não é acusar ninguém, não é fazer ninguém se sentir culpado. Eu sei que não é fácil, né? Existem situações muito extremas, delicadas, né? Enfim. Não é fácil, mas Deus não me colocou como juiz e eu não tô aqui para acusar ninguém. Eu só vim trazer uma reflexão, né, para fazer a gente pensar junto, né, e de repente tá ajudando alguém que precisa, tá, irmãos? Então, é o seguinte, quando a gente fala-se sobre esse assunto, né, nos debates, sejam ativistas, sejam teólogos, cientistas, sempre chega numa mesma questão, que é aquela questão da origem da vida, né? Em qual momento que uma vida pode ser considerada uma vida, né? Em qual momento que um embrião pode ser considerado uma pessoa, né? E existe muitos debates, não existe muito consenso sobre isso. Até entre os teólogos, eles não chegam muito a um acordo sobre essa questão. Eu andei pesquisando no ChatGPT, né, para ver, né, na teologia, o que normalmente é aceito, né? O que normalmente é defendido a respeito disso, né? E ele falou assim que a maioria dos teólogos entende que a vida só é considerada vida a partir do momento que existem sinapses cerebrais, né? Outros consideram a partir do momento que o coração está batendo, né? Então, existe muita divergência a respeito disso. É como se fosse uma discussão interminável e que nunca tem fim, né? Nunca chega a um consenso sobre isso. Só que, irmãos, para mim, né, o meu entendimento, isso é muito simples, sabe? É muito mais simples do que parece. Parece complexo, mas não é. É só a gente olhar essa questão de trás para frente. Então, fazendo uma simulação aqui. Eu tô aqui falando com vocês. Vamos supor que por algum motivo a minha mãe, quando estava grávida de mim, ela tivesse decidido me abortar. Não aconteceu, mas vamos supor, né? É uma simulação. Vocês acham que faria alguma diferença se ela tivesse feito esse aborto no fim da gestação, com 8 meses? Ou se ela tivesse feito com 3 meses? Ou se ela tivesse feito com 1 mês? Ou até mesmo se ela tivesse feito isso no dia seguinte da concepção? Vocês acham que faria alguma diferença? Né? Porque existem algumas linhas que defendem que antes de tantos meses não tem nenhum problema, porque ainda não é uma vida e tal. Então existem muitas linhas dessas. Mas vocês acham que faria alguma diferença? Na verdade não faria diferença nenhuma, porque o resultado final seria o mesmo. Eu não estaria aqui, certo? Eu não estaria aqui falando com vocês. E não só isso, mas as minhas filhas também não estariam aqui. E possivelmente meus futuros netos, bisnetos, tataranetos também não iriam estar, né, futuramente. Ou seja, ela teria exterminado talvez uma geração inteira, né, ou mais. Então, irmãos, na realidade, o que acontece? Quando o start da vida é iniciado, né? Quando junta ali um óvulo com um espermatozoide, uma receita de bolo é liberada, se é que vocês me entendem, porque cada ser humano é único, cada um tem um DNA diferente, não existe uma pessoa com uma genética igual a outra, né? Uma pessoa não é igual a outra, né? Então, a partir do momento
que aquela receita de bolo é liberada, tem todos ali os ingredientes, tem as instruções de como ser feito, porque a nossa genética é isso. Tá tudo ali escrito certinho de como aquela pessoa vai ser. E a partir do momento que aquilo dali começa, que o start começa, que começa na fecundação, vai virar uma pessoa. Não tem como ser parado isso, né? Claro que às vezes acontecem coisas naturais, né? Problemas de saúde, problemas naturais, né? Mas se não acontecer nenhum problema assim desse tipo, aquela pessoa vai existir, a não ser que haja uma interferência, que haja uma interrupção não natural, né? Então, se houver ali uma interrupção em algum momento daquele processo, né? Acabou. Mas se não houver interrupção, aquela pessoa, ela vai existir, sim ou sim. Em algum momento ela vai nascer e vai se tornar um ser humano, né? É claro, né, que podem acontecer acidentes e tudo mais, mas a vida está sujeita a isso, né? A gente pode sofrer um acidente de carro, de avião, pode acontecer alguma coisa, né? Mas se não houver interrupção, aquela pessoa vai existir de algum jeito, de alguma forma, certo? E não faz diferença o momento, né, que isso for. Ah, mas ainda não tem sinapses cerebrais. Tudo bem, mas vai ter. Logo em breve, nas próximas semanas aí vai ter. Já tá programado, já tá ali no script, né? Já tá organizado para que isso aconteça. Ah, mas não tem coração batendo, mas vai ter. É só uma questão de tempo. Já entrou num processo, né, numa contagem regressiva ali que não pode ser interrompida, tá, irmãos? E que se for interrompida, aquela pessoa, ela não vai mais existir. Não tem como você repetir aquela mesma forma. Aquela mesma receita de bolo, ela é única. Ela não vai existir nunca mais em nenhum momento do mundo, nenhuma história da humanidade. Aquela receita vai se repetir. Então, se você interrompe aquilo, é algo que não pode mais ser revertido. Sabe, irmãos? Então, não faz muita diferença. Na verdade, não faz nenhuma diferença o momento em que essa interrupção acontece. Pode ser no dia seguinte da concepção, como no caso das pílulas do dia seguinte, né? Que a pessoa toma ali para impedir que aquele óvulo fecundado ele se implante, né? Mas se ele já entrou ali, se ele já está unido, alguma coisa já está acontecendo, já tem células se dividindo, né? Aquela receita de bolo, falando novamente, ela já iniciou o processo. Então, se você interrompe, não importa qual seja o tempo, já era, né, irmãos? Imagina na Bíblia se Sara, por algum motivo, tivesse decidido abortar Isaac, né? Isaac, o filho da promessa, né, que Deus falou para Abraão que os descendentes seriam como estrelas no céu. Nós somos descendentes, né, desse filho, né, filhos da promessa, né, filhos da fé. Então imagina se tivesse sido interrompido esse processo em algum momento. Isaac não existiria e toda a descendência dele também não existiria, né? Imagina se Salomão, né, não tivesse nascido, né? O próprio Jesus é descendente de Davi. Então, se você for ver na Bíblia, tem muitos filhos de promessas, muitas promessas feitas. E imagina se essas mães tivessem abortado, irmãos. Imagina o que teria acontecido, né? Então, isso é algo muito, muito sério, né? Às vezes a gente trata isso como algo banal, como se fosse só uma escolha pessoal, né? Como se não fosse uma pessoa. E não é bem assim, né? Você tá interrompendo não só a vida, né, do seu filho, mas também de toda uma descendência. A Bíblia fala assim que Deus considera as coisas que não são como se já fossem. E que Ele já considerava a nossa existência, já sonhava conosco antes da gente existir, né? Na fundação do mundo, Deus já sonhava conosco. Então, para Deus, Ele sonha com uma pessoa antes dela existir, ela já é real para Ele, né? Então, todas aquelas pessoas que deixaram de existir estavam no coração de Deus, né? Então, é uma coisa muito importante isso, irmãos. É muito sério isso.
Obviamente, o meu objetivo não é trazer culpa para você, trazer reflexão. E Deus, ele é um Deus de perdão. Então a gente sempre pode se arrepender se por acaso você chegou a praticar esse ato, seja por qual motivo que foi, né? Deus, ele tá pronto para te perdoar, né? Porque Jesus, ele morreu por você, para que você pudesse ser perdoado. Então basta a gente entregar para o Senhor e se arrepender, que ele nos perdoa, né, irmãos? Então isso tudo é possível, tá? Se você tá pensando em praticar esse ato, pede perdão para Deus e pede auxílio dele. Eu sei que não é fácil, tem situações extremas que às vezes acontecem, né? E as pessoas às vezes ficam desesperadas, não sabem o que fazer. Então é necessário também, às vezes tem alguns casos específicos que é necessário consultar Deus, às vezes quando envolve menores de idade, situações de doença. Então tem muitas questões, né? E Deus, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, de perdão, de compreensão. Então consulte a Deus, conversa com Ele, pede a opinião dele, pede ajuda para Ele, que Ele vai te ajudar, tá, irmãos? E uma outra coisa, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não vou pôr esse filho no mundo para ele sofrer, né? Porque aí ele vai vir pro mundo e vai sofrer, porque é uma vida muito difícil, eu tenho uma vida muito difícil, não tenho como dar o melhor pro meu filho. Então eu já escutei muitos papos assim, né, muitas conversas desse tipo, né? Eu até entendo a linha de raciocínio da pessoa, mas ao mesmo tempo, irmãos, Jesus, ele veio pro mundo para sofrer. Inclusive, ele morreu na cruz, né? E a morte dele trouxe salvação para o mundo inteiro. Então, os caminhos de Deus e os planos de Deus não são os mesmos que os nossos, né? Às vezes a gente pensa que as coisas seguem uma certa lógica, mas às vezes Deus, ele tem uma outra forma de ver, uma outra forma de planejar. Porque a Bíblia fala que Deus, ele transforma tudo em bênção, né? Como tá escrito, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então, se a gente ama a Deus e anda nos caminhos dele, entrega para ele, mesmo nas situações mais difíceis, Deus, ele vai usar e ele vai reverter para algo bom, né? Assim como a morte de Jesus foi algo aparentemente catastrófico. Você imagina do ponto de vista de Maria, o que ela não deve ter sentido, né? Ela foi selecionada para gerar Jesus e tudo mais, né? E para ser mãe do Filho de Deus, né? E ela viu todo aquele processo acontecendo, Jesus fazendo milagres e iniciando o ministério dele, todo aquele negócio. E de repente ele morre numa cruz de uma forma extremamente humilhante, né? De um sofrimento extremo, e ela teve que assistir tudo aquilo, né? Imagina o que ela não deve ter sentido, o que ela não deve ter pensado. Talvez tenha passado pela cabeça dela todo tipo de pensamento, né? Tipo, será que eu deveria ter feito isso? Será que valeu a pena? Né? Fiz tudo isso pra nada, né? Ele veio para sofrer, qual que foi o propósito disso? Não serviu para nada. Porque naquele momento as pessoas, elas não entendiam qual era o propósito do sacrifício de Jesus, né? Todo mundo pensou que tinha dado muito errado, que tinha sido um erro, né? Que tinha sido uma catástrofe, que, enfim, os discípulos, os seguidores de Jesus pensaram isso na época, né? Tanto que o próprio Judas mesmo se enforcou, porque ele se desesperou, pensou que a ação dele, né, a traição dele tinha tirado Jesus do processo, né? Então, irmãos, imagina o que ela não deve ter pensado. E o que acontece? Nós somos humanos, nós somos falhos, a gente não enxerga os planos de Deus a longo prazo, a gente só enxerga aqui a nossa realidade, a nossa bolha aqui, o nosso sofrimento, e a gente pensa que é tudo sobre isso, né? E outra coisa, a vida muda, as coisas mudam, né? Tem uma porção de pessoas famosas, de cientistas, de artistas que vieram de pobrezas extremas, que vieram de abusos, maus tratos e situações assim terríveis, e se tornaram grandes homens, grandes mulheres, né? Fizeram uma grande diferença no mundo, né? Então, como está escrito na Bíblia, né? Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Deus, ele não promete para nós que a gente não teria aflição, que seria fácil, né?
e tudo mais, que os nossos filhos não passariam por dificuldades, que eles não sofreriam, mas não é por isso que a gente deve negar a vida para eles, né? Porque Deus tem planos nas nossas vidas, tem planos na vida dos nossos filhos, Ele quer usar nossos filhos. A Bíblia fala que os filhos, eles são como flechas de um flecheiro, né? Lançadas à frente. Então a gente pega os nossos filhos, ensina os princípios, envia eles para fazer diferença nesse mundo. Eles vão passar por aflições? Vão, né? Mas eles estão aqui com um propósito. Cada pessoa tem um propósito nesse mundo. As pessoas não vêm à toa, né? Não é só porque a gente tem dificuldades, aflições, lutas, que significa que a gente não tem propósito, sabe, irmãos? Então eu não vou ter o filho, já que ele vai sofrer, e eu vou negar o propósito dele, vou negar o propósito que Deus trouxe ele, tá trazendo ele para esse mundo. De repente, Deus, ele tem toda uma estratégia numa geração inteira através do seu filho. E aí você tá negando a existência para ele, né? Como se a gente fosse Deus, porque na verdade a gente não é Deus para decidir se uma pessoa deve existir ou não sobre a vida dela, né? Então, irmãos, obviamente, antes, né, da fecundação, a gente não tem como ter controle se uma pessoa vai ou não vai existir, né? Porque ainda não aconteceu. Mas uma vez que esse processo tenha sido iniciado, né, vocês entendem, uma vez que o start foi dado, a vida pertence a Deus, né? A gente tem que confiar nele, não que seja fácil. Eu sei que existem muitas dificuldades, muitas situações, mas o Senhor, ele nos deseja, né? Ele nos desejou antes do mundo existir. Então, o seu filho, eu, você, nós somos desejados por Deus. Ele quer a nossa existência, ele quer que a gente seja formado, que a gente cumpra o nosso propósito. Então, é isso, irmãos. Se você que está ouvindo, né, passou por coisas difíceis, como eu já falei, Deus, ele tá aqui para te amar, para te perdoar, para te ajudar em tudo que você precisar, tá bom? E não somos juízes, não estamos aqui para julgar uns aos outros. A gente tem que se apoiar, cuidar uns dos outros e ter misericórdia, tá, irmãos? Então é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.